Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Como é que foi o final de semana? Foi bem? Ótimo. Tá certo. Vamos começar então? Podemos? Bom, gente, antes de começar, eu queria falar um negócio para vocês. Vocês viram que saiu o calendário das provas? Vocês Pois viram? é, já é em maio, né? Então. Aí é assim, nós temos uma aula hoje. Aí na semana que vem já é a última aula antes da prova, né? E aí eu estava pensando em fazer com vocês o exercício avaliativo e a revisão para a prova na aula que vem, pode ser? E aí estava pensando também em fazer qual que seria a matéria da prova, né? A matéria da prova seria somente os exercícios que a gente viu na plataforma, para não ficar muita matéria para vocês, entendeu? Aí, como tem as aulas todinhas lá no YouTube, se vocês fizessem uma revisãozinha, né, uma estudadinha para a prova, e aí na semana que vem, né, eu dou o exercício avaliativo para vocês fazerem na hora da aula mesmo, um exercício bem pequeno e bem tranquilo, e aí depois a gente corrigiria e faria a revisão para a prova. Pode ser assim? Professor, o conteúdo conseguiu, com esse de hoje, finaliza tudo? Finaliza para a prova, né? Sim. Sim. Para a prova, né? Tá certo, gente? Por mim, sim. Certo? Pode. Dá um ok aí, gente. Vocês concordam, não concordam? Pode ser assim? Eu concordo. Então tá certo, então. Vamos deixar assim, então. E assim, os exercícios vão ser bem tranquilos, tá? Mas aí eu peço para vocês, eu vou fazer, aí a gente faz na hora da aula mesmo. Aí eu peço para vocês estudarem, tá? Que aí já estuda para já sair bem no exercício e já ter uma prévia para a prova e vocês já vão estudar, já vão ter a revisão estudados, né? Então acho que vai ser bem legal. Tá bom? Então, vou mandar uma mensagem no grupo depois que acabar a aula, para quem não tem assistido, é, prestar atenção nisso, tá certo? Então vamos Ok. começar então. Bom, então hoje, né, é a última parte da matéria que vai cair na N1, tudo bem? E é uma parte mais tranquila, porque basicamente tudo isso daqui a gente já viu no capítulo anterior, né? Então nós vamos só dar uma revisada de alguns conceitos que a gente viu anteriormente e vai adicionar poucos conceitos, né? Então, a gente vai ver quais são algumas técnicas de identificação, tanto de bactérias gram-positivas quanto de bactérias gram-negativas. Tudo bem? Bom, então, começando aqui dos gram-positivos, né? A gente já viu a identificação em sala de aula, né? Dos cocos gram-positivos, sendo que os principais que a gente estudou, né, foram os estafilococos, os streptococos e o enterococos, né? Lembrando que a diferenciação principal entre esses grupos de cocos gram-positivos, né, é o teste da catalase, nós vamos revisar ele posteriormente, sendo que os catalases positivas são estafilococos e catalase negativa, streptococos e enterococos. No card, a streptomyces, a actinomyces são menos comuns, tudo bem? Certo? Bom, quanto aos bacilos gram-positivos, né, nós temos vários bacilos gram-positivos, né?
Por exemplo, a Neisseria, né, que ela é muito importante, um agente causador de... Isolado. Ela é um importante agente causador de infecções no sistema nervoso central. Além disso, nós temos também algumas bactérias que antigamente eram importantes causadores de doença, como Corynebacterium diphtheriae, né? A Propionbacterium acne, que causa acne, né? E a Mycobacterium, que é a famosa causadora de tuberculose e hanseníase, certo? Mas os bacilos gram-positivos a gente não vai ver de forma mais criteriosa como os cocos, porque os cocos são mais importantes epidemiologicamente falando, tudo bem? Bom, quanto aos grãos negativos, nós temos os cocos gram-negativos, sendo mais importante a Neisseria, né? Causadora de Neisseria meningitidis, né? Que é o agente causador de meningite, o famoso meningococo, né? E a Neisseria gonorreia, que é uma infecção sexualmente transmissível. Dos bacilos, né? Nós temos aqui a principal família mais importante, que ela é oxidase negativa, né? Que são as Enterobacteriaceae, né? Aí a gente fala de Escherichia coli, de Salmonella, Shigella, Klebsiella, Proteus, né? E as oxidases positivas, né? Que são a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii, que são os principais, né, causadores de infecções hospitalares, tudo bem? Bom, essas são as principais gram-negativas, mas nós temos outras também, por exemplo, Haemophilus influenza, né, agente causador gripal e meningite, pneumonia muito grave, né, Helicobacter pylori, né, que é um bacilo curvo, né, que a gente chama. E basicamente são esses micro-organismos, tá certo? Na aula de hoje, vocês não vão precisar saber todos esses micro-organismos, né? A gente vai só ter que saber mais ou menos qual que é a importância de cada teste para que gênero que é importante. Então, nós vamos falar de poucos, não vamos colocar todos, né, dentro do contexto de identificação laboratorial, tudo bem? Bom, falamos de dois meios mais importantes para isolamento, né, de bactérias gram-positivas e de bactérias gram-negativas. O meio mais importante para isolamento, né, de eu isolar o micro-organismo a partir de uma amostra biológica das bactérias gram-positivas é o agar-sangue. O agar-sangue é um meio nutritivo e um meio diferencial, né? Por quê? Porque ele diferencia principalmente os cocos gram-positivos quanto ao seu perfil de hemólise. Tudo bem? Então, nós temos aqui a beta-hemólise, que é uma hemólise total, a alfa-hemólise, que é uma hemólise parcial, e a gama-hemólise, que é uma ausência de hemólise. Então, na beta-hemólise, como eu quebro todo o sangue presente nesse meio de cultura, né, ele fica só a corzinha âmbar, que é a cor do meio sem o sangue. Na alfa-hemólise, por ser uma hemólise parcial, o meio não fica totalmente translúcido, né? Ele fica um pouquinho verde pela presença ainda de alguns componentes das hemácias, que ainda não foram lisadas. Já na gama-hemólise, né, nós não temos nenhuma mudança no agar, tudo bem? Bom, aqui quanto aos principais beta-hemolíticos, nós podemos falar que é o Staphylococcus aureus, né? Que a gente já conhece muito bem, né? O Streptococcus pyogenes, que é da família Streptococcus, né? E o Streptococcus agalacti, são os três principais beta-hemolíticos. Certo?
Quanto ao alfa hemolítico, o principal é o Streptococcus pneumoniae, tá? Certo? Quanto aos gama hemolíticos, né, nós temos todos o gênero Staphylo, sem ser o Staphylococcus aureus, né? E aqui a plataforma coloca como Enterococcus, tá, gente? O Enterococcus, algumas cepas são alfa, algumas cepas são gama, tá certo? Como ele colocou como gama, eu vou colocar aqui também ele como gama hemolítico, tá certo? Então, esses daqui é legal vocês lembrarem dos perfis de hemólises que a gente já viu lá no começo do semestre, nas aulas presenciais, tudo bem? Então, beta-hemólise, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacti, alfa-hemólise, Streptococcus pneumoniae, gama-hemólise, Enterococcus e Staphylococcus sp. Tranquilo? Bom, aqui mostrando uma fotinho, né, de uma beta-hemólise. Aqui, alfa-hemólise. Aqui uma beta-hemólise bem pronunciada, que é do Piógenes. Aqui uma beta-hemólise menos pronunciada, mas bem forte também, que é de Staphylococcus aureus. Aqui uma alfa-hemólise, né, onde o meio fica bem esverdeado. E aqui uma alfa-hemólise de pneumonia. Tá vendo que ao invés dele ficar esverdeado, ele fica mais escurecido, né? Mas ainda é alfa-hemólise. E a gama-hemólise, né, que não tem alteração nenhuma no meio de cultura. Tudo bem? Bom, o teste da catalase é para ver se os micro-organismos têm alguma presença ou não desta enzima catalase. Então, o que essa enzima faz, né? Ela pega água oxigenada, transforma em água, mais oxigênio que é gasoso. Então, simplesmente eu pego a bactéria que cresceu no meio de cultura, coloco em água oxigenada e faço uma misturinha das duas, né? De um pouquinho da colônia bacteriana com essa solução de água oxigenada. Se produzir espuma, é porque tem a enzima catalase que produziu oxigênio gasoso. Se não produzir espuma, é porque... Espuma não, perdão, bolinha, né? É porque ela é catalase negativa. Então, o gênero Staphylococcus é catalase positiva e o gênero Streptococcus e Enterococcus é catalase negativa. Esse teste é muito simples e muito importante na identificação de cocos gram-positivos. Tudo bem, gente? Bom, para fechar o diagnóstico do Staphylococcus, né, para a gente saber se ele é aureus ou não, a gente faz o teste da coagulase, que também é uma enzima, né? Então, o que ela faz? Ela pega plasma de coelho, né, o soro de coelho, e a gente coloca em contato com a cultura com colônias bacterianas. Se for Staphylococcus aureus, ele transforma do soro do coelho, que é o fibrinogênio, em fibrina, que é a polimerização lá do nosso sangue mesmo, que causa coágulo, certo? Então, ele coagula o soro de coelho, e aí, sendo positivo, é determinado, né, que é Staphylococcus aureus, né? Eu determino a espécie de Staphylococcus, tá certo? Bom, o principal meio de isolamento de gram-negativos é o agar-McConkey, tudo bem? Ele é um meio seletivo e diferencial, tudo bem? Por que ele é seletivo? Porque ele tem sais biliares. Sais biliares inibem cocos gram-positivos. Então, ele é seletivo por quê? Porque só cresce bactéria gram-negativa pela presença dos sais biliares e também do cristal violeta, certo? E, além disso, ele é diferencial entre os lactose positivo e os lactose negativo. Porque esse meio tem lactose, que é um açúcar, e o vermelho neutro, que é um indicador de pH. Quando está ácido, o vermelho neutro fica
incolor. Ou, perdão, ele fica rosa. Falei errado. Quando está básico, ele fica incolor. Tá certo? Então, o que acontece quando a bactéria usa a lactose? Ela transforma a lactose lá no meio de cultura em ácidos orgânicos, né? E produz ATP para ela. Ela quer o ATP. Mas aí, além do ATP que ela produz, ela libera ácido orgânico a partir da sua fermentação. Tudo bem? E aí, quando ela produz esse ácido orgânico, ela vira o pH para ácido, né? Então, as bactérias que são lactose positiva, ou seja, que crescem em agar-macconque e ficam rosa, né? Isso determina, né, que elas utilizaram esse açúcar como fonte nutricional. Veja que nesse meio só tem açúcar, o único açúcar que tem é a lactose, tudo bem? Certo? Para a utilização e fermentação. Então, dessa forma, né, nós vamos ter a diferenciação entre bactérias gram-negativas lactose positiva e lactose negativa. As importantes que são lactose positiva é a Escherichia coli, certo? Que é um agente causador de gastroenterite e infecções do trato urinário, assim como a Klebsiella pneumoniae. São as principais lactose positivas, tudo bem? E as negativas, temos várias, né? A principal é a salmonela, tá certo? E a Pseudomonas aeruginosa também. Salmonela e Pseudomonas aeruginosa. Bom, então o meio ele é assim, né? Ele é um vermelho meio roxinho, tá certo? E quando cresce a bactéria lactose positiva, né? Por exemplo, ela fica bem rosinha, né? E quando é gram-negativa, ela não altera, não fica rosa, né? E olha só, o Staphylococcus aureus, por exemplo, que é um coco gram-positivo, ele não cresce neste meio de cultura pela presença dos sais biliares. Tudo bem? Certo. Então, provas de identificação, né? Já vimos, já vimos o meio do gram-positivo e o do gram-negativo, né? Deixa eu ver só um pouquinho. Já vimos a prova de identificação dos gram-positivos. Agora nós vamos ver a identificação dos grãos negativos. A primeira prova de identificação que a gente faz é a determinação, né, se existe a enzima citocromo oxidase, tá certo? A enzima citocromo oxidase, ela simplesmente utiliza, né, utiliza o oxigênio de alguma forma, né, para obtenção de energia. Então, ela é uma enzima que está mais ou menos nesse tempo metabólico da bactéria, certo? Então, algumas bactérias são citocromoxidase positiva e outras são negativas. Qual que é a grande diferença aqui? As positivas, né, são dos bastonetes gram-negativos, não fermentadores de glicose, que aí nós temos principalmente a Pseudomonas aeruginosa, tá certo? E o citocromo oxidase negativo, nós temos principalmente a família Enterobacteriaceae. Aí a gente está falando de E. coli, Klebsiella, né? E. coli, Klebsiella pneumoniae. Salmonella, Shigella, né? E etc. Tudo bem? Basicamente, é uma tira reativa que tem e a gente esfrega um inóculo, né, que é da bactéria nessa tira reativa. Se for positivo, né, ele dá uma coloração arroxeada pela presença, né, desses dois indicadores aqui, ó, né?
Então, a presença da enzima com esses dois indicadores dão essa coloração arroxeada. Se não tiver a enzima, não faz coloração nenhuma, ela fica incolor. Tudo bem? Então, bastonete, os citocromo oxidados positivos, Pseudomonas aeruginosa, principalmente. Os negativos, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Salmonella, por exemplo, que são da família Entero, certo? Bom, alguns outros testes bioquímicos ou de presença ou não de alguns anexos citoplasmáticos, né? Um exemplo é a presença de flagelo ou não, que a gente chama da prova de motilidade, né? Algumas bactérias, né, auxiliam na identificação se elas têm flagelo ou não. Como que é feito esse teste? A gente geralmente pega um meio de cultura sólido, tá certo? Só que ele tem uma porcentagem menor de dureza, né? Então, vocês podem ver que o agar, ele está em uma concentração pequena, né? Então, essa concentração de, no caso aqui, 0,3%. E aí, a gente inocula a bactéria com uma picada, que fala, né? Uma profundidade aqui, tá vendo? Ó? E aí, neste caso, nós temos aqui, ó, um tubinho positivo e um tubinho negativo, né? O que aconteceu nesse tubinho negativo? Quando a gente colocou a bactéria aqui na profundidade, por uma picadinha, né, da alça bacteriológica, você está vendo que só houve crescimento bacteriano aonde foi inoculada a bactéria, né? E aqui houve crescimento bacteriano em todo o tubo. O que significa isso? Significa que a bactéria andou, né? Então, se ela andou, é porque ela tem flagelo. Se ela não tivesse flagelo, ela não conseguiria fazer essa movimentação, né? Penetrando o agar e indo mais profundamente. Ela iria somente crescer aonde que ela foi inoculada. Tudo bem? Então, essa dá uma ideia, né? Para a gente ver se houve crescimento ou não associado à motilidade. Outras características interessantes é que algumas bactérias não apresentam motilidade a 35 graus Celsius, né? Essa geralmente é a temperatura de incubação que a gente faz todos os testes bacterianos, né? Dependendo da bactéria que a gente está pesquisando, a gente pode alterar essa temperatura para ver se a motilidade vai ter alguma variação ou não, tá certo? Temos outros métodos também de identificação quanto à presença, né? Quanto à presença ou não desses flagelos. Por exemplo, uma coloração. A gente faz uma coloração, né, para ver se a bactéria tem flagelo ou não. Aí essa coloração ela é bem específica, né? E aí dá para ver na lâmina bem bonitinho, né, a presença ou não de flagelos. E tem um outro teste também que a gente vê que é a movimentação em lâmina. A gente faz uma lâmina em uma suspensão líquida e olha no microscópio, né? E aí se a bactéria fizer movimentos, né, se ela estiver andando, né, e captar esse movimento, né, em direções diferentes, a gente vai observar que tem também a presença do flagelo. A presença ou não do flagelo é importante para determinar algumas espécies de bactérias gram-negativas. Tudo bem? E um teste também que a plataforma trouxe, né, que foi o Agar-OF, né, que a gente chama, né? Esse Agar-OF, né, ele vê a capacidade do micro-organismo tem de fermentar açúcar, né? Geralmente o teste ele é feito com glicose, tá certo? Então a maioria dos agars OF, né, eles são feitos com glicose, mas pode-se utilizar outros açúcares, como maltose, lactose, xilose, entre outros. Tudo bem? Mas basicamente é para ver se essa bactéria consegue oxidar ou fermentar o açúcar que está presente no meio. Qual que é a diferença de oxidação para fermentação, certo? A oxidação, deixa eu só mudar esse negócio aqui para a gente melhorar aqui.
A oxidação é quando ocorre, né, a produção de energia utilizando o açúcar e utilizando oxigênio, tudo bem? Então, quando é produzido, né, o pH deste meio fica ácido e ele se torna amarelado, certo? Primeiramente, esse meio ele é esverdeado, igual está aqui, né? Nos dois tubinhos mais centrais. Inicialmente ele é verde. Se tiver a presença, né, da oxidação, né, em presença de oxigênio, que é o caso aqui do lado direito, nós vamos ter a coloração amarelada devido à presença, né, de produção de ATP em presença de oxigênio. Tudo bem? Aqui é o mesmo meio de cultura, só que não sei se vocês estão vendo aqui, ó, foi colocado óleo mineral. Esse óleo mineral, ele impede a entrada de oxigênio no meio de cultura, né? Então, inocula-se a bactéria lá dentro e depois coloca o óleo mineral. O óleo mineral, ele não vai permitir que o oxigênio entre em contato com o meio OF. Então, a bactéria, ela só vai conseguir produzir energia a partir do açúcar sem oxigênio. Se é sem oxigênio, é um metabolismo fermentativo, certo? Então, se a bactéria conseguir fermentar, ela vai ficar amarela, certo? Se ela não conseguir fermentar, ela não vai produzir ATP sem oxigênio, o meio vai continuar sendo verde, certo? Então, a gente faz o teste de duas formas para a bactéria, uma incubando ela com oxigênio e outra sem oxigênio. Se ela tiver a possibilidade de fazer fermentação e oxidação, nos dois testes vão ficar amarelo. Se ela não conseguir, um dos dois vão ficar verde. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Alguma dúvida? Professor, repete isso aí, por favor, eu não entendi. Aqui, ó. Esse meio aqui, ele tem glicose. Tudo bem? E ele é verdinho. A bactéria, ela pode obter energia na forma de ATP utilizando a glicose de duas formas. Ou fazendo respiração aeróbia, que aí usa oxigênio, certo? Ou não utilizando oxigênio, né? Que aí, se utilizar oxigênio, a gente fala que é uma fosforilação oxidativa. Se não utilizar oxigênio, a gente fala que é fermentação. Então, esse teste, ele determina se a bactéria consegue fermentar a glicose e oxidar a glicose. Tudo bem? Se ela está oxidando a glicose, é porque ela está usando oxigênio. Se ela está fermentando, é porque ela está produzindo energia a partir da glicose sem utilizar o oxigênio. Como que a gente vê a oxidação? Simplesmente a gente coloca a bactéria no meio de cultura sem nada tampando o meio de cultura. Então, vai ter presença de oxigênio, tudo bem? Quando a bactéria entrar em contato com o oxigênio e a glicose, ela vai produzir ATP, vai liberar substâncias ácidas, e aí o meio vai ficar amarelinho por causa do indicador de pH, que é, se eu não me engano, é o azul de bromotimol. Tudo bem? Tranquilo quanto a essa primeira parte? Ok. Bom, para eu ver se ela consegue obter energia sem oxigênio, eu vou ver o teste fermentativo, para ver se ela consegue fermentar a glicose. Ou lactose, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Tá vendo que aqui tá tendo coisas diferentes, então pode ser qualquer açúcar, como a gente viu lá no slide passado. Tudo bem? Então, olha só. Se, no caso, né, eu quero ver a fermentação, eu vou e coloco o óleo mineral aqui em cima, né? O óleo mineral, ele não deixa o oxigênio passar do ar, né, que é o ambiente onde o oxigênio está, lá para dentro do meio de cultura. Então, a bactéria que foi inoculada aqui no meio de cultura,
ela só vai conseguir transformar a glicose em energia se for sem oxigênio. E a gente chama isso de processo fermentativo. Se ela conseguir fazer isso, vai ficar amarelinho, tá vendo? Ficou amarelinho significa que ela consegue fermentar a glicose. Então, ela é fermentativa, né? Ela consegue fazer esse tipo de respiração. Tudo bem? Melhorou? Melhorou, ficou bom agora. Certo. Posso ir para frente, gente? Ué, acabou. Acabou, gente. Alguma dúvida? Para estudar para a semana que vem, para seguir aquela ordem que está na plataforma, tá até o módulo 4. Isso. São só as Só que, 4 aulinhas. só que aquela de fungos não tá lá, o senhor sabe, né? Fungos. Então, de fungos não vai cair na N1, tá bom? Não vai? Não. Igual eu tô Ai, que falando para bom. vocês. Vocês vão ver só. Pode ser assim, só da plataforma, que Vai, aí por mim. facilita para vocês, né? É. Alguém é contra? Eu diminuo o conteúdo da prova? Alguns professores estão fazendo a mesma coisa, e o pessoal o Farmaco 3 também está retirando algumas matérias para ficar mais possível, né? Porque é difícil. Uhum. Então, eu acho que colocando assim fica bem razoável, porque as aulas estão todas gravadas, vocês vão poder revisar no tempo que vocês tiverem para fazer. E aí, na aula que vem, a gente faz um exercício bem tranquilo, para todo mundo sair bem, né? Só que tem que dar uma estudadinha. E aí, a gente vai dar uma revisão de toda a matéria. Pode ser assim, então, gente? Tranquilo, então. Aí Tranquilo? pode seguir do jeito que tá lá, né, na plataforma para Do estudar. jeitinho que só vai cair aquilo, tá bom? Ah, sim. Aí, seguinte, gente. Vamos fazer. Repete os exercícios, que eu estou lendo que daí depois eu não vi o que você falou. Esse exercício é sobre os 4 conteúdos da plataforma? Isso, somente. Tá bom? Aí vamos fazer o exercício agora da unidade 4. Professor, Oi. eu tô fazendo aqueles exercícios do desafio e não tá ficando como marcado, como se foi concluído. Será que é a plataforma ou... Tá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E aí depois eu olho. Quando a gente for fazer o exercício, eu olho. Pode ser? Pode ser? Pode. Aí é para fazer o exercício e o desafio ou só o exercício? Desafio não precisa fazer, tá, gente? Eu não tô nem corrigindo o desafio com vocês. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam que a gente fala. Mas eu vou só corrigir o uso de marca X, tá certo? Ok. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vocês fazem bonitinho para mim. E aí, quando vocês terminarem, vocês me avisam. Que aí a gente já vai corrigindo, né? E aí, acabamos o conteúdo da prova. Tá É certo? para fazer a 4, então, né? A unidade 4 que tá faltando. Isso. É a unidade 4, não é? De meio de identificação de micro-organismos, não é isso? Não, Teste de sensibilidade a antimicrobianos, TSA, é essa? Não, nessa não. Essa é a 4. Qual que é a 3, então? Olha a 3 para mim. então é a 3. Então é a 3. É a 3 a identificação, não é? É. Isso, então desculpa. Classificação e identificação bacteriana. Então, a prova é de 1 a 3. Só 1, 2 e 3, tá bom? Tá. A 1 é coloração bacterioscopia, a 2 é meio de cultura e características bacterianas, e a 3 agora é a classificação. Isso. Tá bom? De 1 a 3. Então faz a 3 agora para mim. E aí quando vocês terminarem, vocês avisam no WhatsApp, que aí a gente começa a corrigir, tá bom? Tá. Até daqui Beleza. a pouquinho, então, gente.